Você já se esforçou para ser superior a alguém? Ou todo o seu esforço é apenas para ser superior a você mesmo? Você sabe a diferença entre fazer esforço pelo sucesso ou fazer o esforço pela superioridade? E no seu entendimento, nossa personalidade se baseia na realidade ou nas interpretações que nós fazemos da realidade? Se é nas interpretações, isso significa que nós construímos a nossa personalidade com base em meras ficções sobre o mundo? E para você, o que vem primeiro? Os pensamentos ou as emoções? O ovo ou a galinha? Essa é uma discussão interessante, mas como isso é um paradoxo, melhor deixar para lá. Mas para um psicólogo chamado Albert Ellis, os pensamentos não só vêm antes das emoções, como também são determinantes das emoções. O capítulo de hoje está recheado de questões filosóficas e científicas, porque nós vamos falar de dois cientistas muito importantes para o tema das crenças limitantes. Você já ouviu falar na psicologia individual do Alfred Adler e na terapia racional emotivo-comportamental do Albert Ellis? E o que esses ilustres cavalheiros têm a ver com as crenças limitantes? Então fica comigo, que eu vou te mostrar uma teoria e uma terapia científica para te ajudar com as tuas crenças limitantes. Esse é o terceiro capítulo do episódio Os 3 Passos para Eliminar Suas Crenças Limitantes, que faz parte da série Os Segredos da Alma, a série sobre autoconhecimento para ajudar você no seu desenvolvimento pessoal. Se você quiser saber mais sobre a série, é só adicionar o link das playlists que está aí na descrição e se inscrever no canal para acompanhar os novos episódios. E também clicar no sininho para receber as notificações. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você dar aquele like iluminado, de se inscrever no canal se você for novo e de deixar aí nos comentários suas impressões, dúvidas e sugestões de novos temas que você gostaria de ver no canal, tá bom? Lembre-se que a sua participação é muito importante para a gente saber se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma. Uma simples figurinha que você deixa aí nos comentários, ela já nos ajuda a saber se o conteúdo está sendo útil e também nos motiva a fazer mais conteúdos como esse, ou a direcionar o canal para novos conteúdos que sejam mais interessantes para você. Aproveita ainda para te lembrar que esse não é um canal de psicologia, e sim de espiritualidade. Logo, nós não vamos nos aprofundar muito nos assuntos científicos, a não ser no ponto em que eles se relacionam com os nossos temas de autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e expansão da consciência. E nesse caso específico, de crenças limitantes. Se você tem interesse em saber mais sobre o Albert Ellis e o Alfred Adler, eu recomendo 2 canais que eu considero bastante específicos nesses assuntos, que são o canal Didactics, que tem conteúdo mais leve sobre psicologia, e o canal do professor Cláudio Herbert, que é neuropsicólogo e que é expert nessas abordagens psicológicas. Agora, vamos apresentar 2 contribuições importantes ao estudo das crenças limitantes, que são dos pesquisadores Alfred Adler, com a sua psicologia individual, e Albert Ellis, com sua terapia racional emotivo-comportamental, que também é conhecida pela sigla TREC. Essas 2 abordagens científicas surgiram na primeira metade do século XX, sendo sucedâneas na efervescência das abordagens psicológicas, juntamente com Freud, Jung, Pavlov, Skinner e outros virtuosos da psicologia. Foi uma época de ouro muito frutífera, em que a mente, o pensamento e as emoções se descortinavam para a humanidade, passando a ser objeto de estudo em diversas universidades e institutos de pesquisa em todo o mundo. Digamos que Adler criou uma teoria e que influenciou bastante o pensamento de Ellis, que veio bem depois e criou uma terapia.
ou seja, algo prático baseado na teoria de Adler e de outros teóricos da psicologia. Para falar da psicologia de Adler, eu vou contar para você a história de um menino chamado Alfredo, que era uma criança muito doente. Ele sofria de raquitismo e por isso não podia caminhar até os seus 4 anos de idade. Devido aos seus problemas de saúde, o Alfredo ele tinha muitas dificuldades na escola. O pai do Alfredo era comerciante e era muito protetor com o filho. Já a sua mãe o rejeitava pelos seus problemas de saúde e privilegiava o filho mais velho, chamado Sigismundo. Esses problemas de saúde, somados à rejeição pela sua mãe, levaram Alfredo a sentir-se inferior, gerando nele um complexo de inferioridade. Mas como o pai do Alfredo era uma pessoa que cuida de outras pessoas, ele cuidou do Alfredo e sempre motivou o menino com palavras, atitudes e com o próprio exemplo a ser uma pessoa bem-sucedida, de caráter e uma pessoa bem adaptada e útil à sociedade. Essa história ilustra um pouco os conceitos da teoria de Alfred Adler. E de quem é essa história? Sim, dele mesmo, do próprio Adler. Alfredo é a versão brasileira de Alfred. Claro que eu fiz uma pequena adaptação da história verdadeira do Alfred, mas de um modo geral ela é bem semelhante. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o Alfred Adler. Ele foi um psicólogo austríaco que nasceu em 1870 e faleceu em 1937. E ele criou a psicologia individual, que é uma teoria que influenciou diversos estudiosos da psicologia, tal como o Abraham Maslow, da pirâmide de Maslow, que vocês já devem ter ouvido falar. O Adler ele foi contemporâneo do Freud e do Jung, porém as suas teorias diferem completamente desses outros pesquisadores. De acordo com a teoria do Adler, todos nós nascemos frágeis e dependentes de outros seres humanos, e isso gera em nós um sentimento de inferioridade e de dependência, o que pode nos levar a 2 caminhos. O esforço pelo sucesso, buscado pelas pessoas que são psicologicamente saudáveis e que se ocupam do sucesso individual e coletivo, ou o esforço pela superioridade, que é buscado pelas pessoas não saudáveis psicologicamente, que desejam ser superiores às outras pessoas. Assim, todo ser humano é movido para um objetivo final, que é essa luta pelo sucesso ou pela superioridade por meio do esforço. Para atingir esse objetivo final, nós passamos ao longo da vida por inúmeros objetivos preliminares, que nos levam ao nosso objetivo final, que é a completude ou plenitude, ou seja, nos tornarmos o melhor que nós somos capazes, de acordo com as nossas características e de acordo com as condições que nos são propiciadas ao longo da vida. A partir dos 4 ou 5 anos, nós já começamos esse processo de superar o nosso sentimento de incompletude. O sentimento de inferioridade, ao mesmo tempo que nos incomoda, ele também nos move em direção à superação dessa inferioridade. As crianças que recebem pouca atenção, assim como aquelas que recebem atenção em excesso, elas têm dificuldade de definir claramente os seus objetivos preliminares e os seus objetivos finais. E elas acabam se sentindo inferiores. Por isso, elas tentam compensar o sentimento de inferioridade de formas distorcidas, buscando a superioridade sobre os outros em vez de buscar o sucesso. Ao contrário, as crianças que têm atenção suficiente, sem excessos nem faltas, elas crescem equilibradas
sem complexo de inferioridade e carregam um sentimento de integração e de pertencimento ao coletivo e de respeito à diversidade. E elas conseguem definir melhor tanto os seus objetivos preliminares quanto o seu objetivo final. Com isso, elas buscam o sucesso e a autossuperação e se interessam pelo bem da coletividade em vez de buscar a superioridade sobre outros. Adler diz ainda que os indivíduos se formam com base nas suas percepções subjetivas ou em sua interpretação do mundo, ao que Adler chama de ficções. E mesmo que as nossas ficções elas não tenham existência real, elas nos influenciam como se elas realmente existissem, ou seja, são reais para nós. E essas ficções definem os nossos comportamentos e a nossa personalidade. A herança genética e o ambiente, eles também influenciam o indivíduo, só que eles não tiram dele o poder de ele perseguir os seus objetivos preliminares, sendo que estes levam o indivíduo ao seu objetivo final. Esse poder de perseguir o objetivo final, ele chama de self-criativo, que é um sistema da personalidade que articula os conhecimentos, experiências e habilidades do indivíduo em prol do seu objetivo finalístico. O que move a pessoa em direção ao seu objetivo final é como ela se vê no futuro, como ela se projeta em sua forma mais perfeita. E é isso que Adler chama de finalismo ficcional. Desse modo, os obstáculos com que o indivíduo se depara pelo caminho, eles podem ser encarados como fator motivador e como oportunidade de crescimento, que é algo saudável, ou como fontes de estagnação, que faz com que o indivíduo continue na inércia. A Trek de Ellis leva em consideração essa perspectiva adleriana. Continuando na teoria de Adler, o consciente e o inconsciente, eles fazem parte da busca do indivíduo por ser completo. O consciente é tudo aquilo que nós compreendemos, e o inconsciente é o que nós não compreendemos ou nós não conseguimos usar de uma forma adequada. É como ter um carro e não saber dirigir, ou ter uma ferramenta e não saber usar. Mas quando nós conseguimos analisar e compreender as nossas percepções subjetivas, os pensamentos, os sentimentos, as emoções e os comportamentos inconscientes, aí nós somos capazes de tornar tudo isso consciente e assim utilizar tudo isso como recurso para chegarmos ao nosso objetivo final. Agora, vamos voltar para a história do Alfredo. A despeito de todas as suas dificuldades de saúde e da rejeição da sua mãe, ele foi sempre muito estudioso. Ele conseguiu fazer o curso de medicina, se tornando oftalmologista clínico geral. Mas não satisfeito, ele foi além, passando a fazer parte das reuniões da Sociedade Psicológica das quartas-feiras, juntamente com Freud, com outros médicos psiquiatras importantes daquela época. Ele e o Freud não mantiveram muito a amizade, devido às diferenças de opiniões sobre a influência da sexualidade na psicologia. De modo que o Adler ele se afastou e ele desenvolveu a sua própria teoria da personalidade, que ele preferia chamar de estilo de vida, e que depois ficou conhecida como psicologia do eu ou psicologia do indivíduo. O Alfredo ele também foi muito ativo como pesquisador e escritor, e ele criou a sua própria revista científica. Ele também participou da Primeira Guerra Mundial, servindo como médico, e fundou diversas instituições voltadas para a área médica e psicológica. A vida de Adler nos mostra que ele é o próprio exemplo vivo da sua teoria, ou seja, ele teve problemas na infância que o levaram a um complexo de inferioridade.
Esses problemas estavam relacionados principalmente à sua saúde, que fizeram com que ele desenvolvesse um objetivo finalístico de ser médico e cuidar da saúde de outras pessoas. E embora ele fosse rejeitado pela mãe, ele era muito bem aceito e muito bem cuidado pelo seu pai, o que gerou um certo equilíbrio na criação dele. Com isso, ele pôde buscar o sucesso como médico e não a superioridade. Por exemplo, na época em que o Adler convivia com Freud, eles eram competidores ferrenhos, mas o Adler não parou por ali, simplesmente tentando combater o Freud. Ele foi além, procurando desenvolver a sua própria teoria da personalidade, ou seja, perseguindo seus objetivos finais e não parando no meio do caminho para buscar a superioridade sobre o Freud. Por fim, o pequeno Alfredo, ele se tornou um homem de bem, socialmente útil, tendo desenvolvido uma série de projetos em prol da saúde e da educação das pessoas. Isso mostra que ele soube fazer um excelente trabalho usando o seu self criativo. Bem, essa é a teoria de Adler da psicologia individual. Um pequeno resumo. Como nós articulamos isso tudo com as crenças limitantes? Você consegue imaginar? Consegue ter alguma ideia de como fazer essa articulação? Um dos conceitos que faz parte da teoria de Adler é o das ficções, que é o modo como nós olhamos e interpretamos a realidade. Ou seja, o conceito de ficções ele é bem semelhante à definição de crenças, de modo que as ficções de Adler elas podem ser comparadas às crenças. E os indivíduos que são criados de forma desequilibrada, eles buscam a superioridade e não o sucesso, provavelmente porque eles criaram ficções em suas mentes que os levaram a um complexo de inferioridade. E isso fez com que eles buscassem a superioridade sobre os outros. Logo, nós podemos dizer que esses indivíduos, eles apresentam crenças limitantes, que são justamente essas ficções que os levam a fazer um esforço pela superioridade em vez de buscarem o sucesso. E essas ficções são inconscientes. Mas se esse indivíduo ele procurar ficar consciente dessas ficções, ele vai ter o poder de mudar isso e também mudar o seu objetivo final, que não vai mais ser o da superioridade, e sim o do sucesso. Por enquanto, nós vimos uma teoria que se aproxima dos nossos estudos sobre as crenças. Agora vamos ver uma terapia baseada em parte nessa teoria que pode ajudar a resolver as nossas crenças limitantes. Um dos principais contribuidores de uma teoria relacionada às crenças limitantes é o psicólogo estadunidense Albert Ellis, que nasceu em 1913 e faleceu em 2007. E ele criou a TREC. Ele é uma das figuras mais influentes da psicologia. Ele foi psicólogo clínico, pesquisador, autor e coautor de mais de 1.200 artigos e de mais de 80 livros, sendo que o seu tema principal são terapias voltadas para os relacionamentos. E ele foi, inclusive, conselheiro sexual e de casais, porque ele era muito tímido e, por isso, ele tinha grande interesse nesses assuntos de relacionamentos. Enfim, ele acabou se tornando uma autoridade nesses temas. E ele criou um instituto para problemas do amor e do casamento, que em inglês seria a sigla LAMPIA, Love and Marriage Problems Institute, para ajudar casais com seus problemas amorosos. A TREC foi criada pelo Ellis em 1955 e ela é uma das vertentes da terapia cognitivo-comportamental, mas ela foi sendo aperfeiçoada até 1993. Então, vamos conhecer os princípios fundamentais dessa terapia. O primeiro princípio é: os pensamentos são o determinante mais importante das emoções. Ou seja, os pensamentos de uma pessoa determinam suas emoções. O que as pessoas sentem é baseado no modo como elas pensam.
Isso significa que o que nós pensamos sobre as coisas é que nos faz sentir o que nós sentimos. Logo, não são as outras pessoas, nem os fatos, nem os eventos passados, nem as condições atuais que você vive, nem a situação do país, nem a economia, nem o que os seus pais fizeram com você, nem a situação que você nasceu e viveu na infância, nem os seus traumas, nada disso. Ninguém é responsável por como você se sente, e sim os seus próprios pensamentos ou cognições são os principais responsáveis por isso. Todos esses fatores, sem dúvida, contribuem para nossas emoções e condutas, mas eles não influenciam de forma decisiva. Nós mesmos criamos o nosso destino emocional e comportamental com base na maneira como nós pensamos. Esse também era um pensamento de Adler, de que nós podemos sobrepujar os acontecimentos da nossa vida, decidindo o nosso modo de pensar e de sentir, sem sermos vítimas das circunstâncias. O segundo princípio é: o pensamento irracional é o determinante principal das perturbações emocionais. Esse segundo princípio é uma dedução lógica do primeiro princípio. Se o pensamento determina as emoções, logo, o pensamento racional deve levar a emoções saudáveis, enquanto o pensamento irracional leva a emoções perturbadoras. Os pensamentos negativos ou disfuncionais, eles têm relação direta com exigências absolutas, tais como tenho que, devo fazer isto. E isso acontece por várias razões. Distorção e exagero na avaliação dos fatos. Por exemplo, dar importância demais para um fato que é corriqueiro. Generalizações, tais como se todos fazem isso, eu também tenho que fazer. Se uma pessoa, ou um grupo, ou um time se comporta de tal maneira, todos naquele grupo, naquele time, devem se comportar da mesma maneira. Suposições e deduções arbitrárias. Por exemplo, se eu sofri um acidente de avião, eu nunca mais vou andar de avião, que eu posso sofrer outro acidente. Conclusões equivocadas, ou melhor, achismos. Por exemplo, fulano pensa isso de mim, mas você nunca perguntou para o fulano o que ele pensa. Assim, muitos transtornos psicológicos, eles são causados por uma lógica ou um modo de pensar disfuncional. O terceiro princípio é: a maneira mais efetiva de mudar perturbações emocionais começa com a análise e mudança dos pensamentos irracionais. Ou seja, para nós conseguirmos eliminar as perturbações emocionais e também as crenças limitantes, nós podemos começar analisando e revisando os pensamentos e substituindo aqueles irracionais por pensamentos racionais. Por exemplo, substituindo o tenho que ou devo por eu gostaria que, seria preferível que, ou ainda, talvez o fulano não goste de mim, mas nada me impede de perguntar para ter certeza. Ou então, uma pessoa do grupo tal se comportou mal comigo, mas quem sabe essa outra pessoa do grupo pode ser diferente. Eu vou dar uma chance para ela se apresentar. O quarto princípio: fatores como predisposições genéticas e influências ambientais são antecedentes do pensamento irracional e da psicopatologia. Esse princípio do Ellis diz que nós não devemos usar a genética e o ambiente em que nós vivemos como justificativa para o nosso modo de ser, porque nós temos escolha. Nós podemos escolher pensar de forma racional ou irracional. O modo irracional é acreditar que a genética e o ambiente eles são determinantes do nosso comportamento, das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Já o modo racional é entender que mesmo que a genética e o ambiente nos limitem, nós somos capazes de mudar e ir além desses limites. O Ellis também diz que as formas irracionais de pensar elas são muito difundidas na sociedade e na cultura. E isso é reforçado de geração em geração e continua se mantendo indefinidamente.
Apesar disso, ele acredita que é possível quebrar esses padrões sociais e culturais usando o pensamento racional. O Ellis mostra que o pensamento irracional é o que leva às crenças limitantes, enquanto o pensamento racional é uma técnica para você quebrar e eliminar essas crenças. O quinto princípio é: a TREC distingue entre dois tipos diferentes de emoções em resposta a eventos negativos: as funcionais e as disfuncionais. As emoções funcionais são aquelas que são consideradas saudáveis ou adaptadas. E com base nessas emoções saudáveis, o indivíduo ele tem uma atitude que leva a resultados positivos para ele e para os outros. Já as emoções disfuncionais são aquelas não saudáveis ou não adaptadas. Uma mesma emoção, dependendo do grau em que ela se manifeste na pessoa, ela pode resultar em bem ou em mal. Por exemplo, uma pessoa ela pode sentir alegria, e isso é saudável, mas ela também pode sentir euforia, e isso é prejudicial. A pessoa pode sentir raiva e se tornar agressiva, ou sentir raiva e se tornar proativa, no sentido de resolver o conflito, mas sem agredir. Uma pessoa pode ficar preocupada e atenta para resolver um problema, ou ficar ansiosa e paralisada sem ser capaz de resolver nada. Esses são os diversos graus que as emoções se manifestam. Agora vamos fazer uma síntese da TREC para ficar mais claro. Os pensamentos determinam as emoções. Se os pensamentos são racionais, eles levam a emoções funcionais. Se os pensamentos são irracionais, levam a emoções perturbadoras ou disfuncionais, que vão se tornar obstáculos à vida da pessoa. A genética e o ambiente influenciam o modo de pensar das pessoas, mas cada indivíduo ele pode avaliar e decidir por si mesmo se ele quer manter ou não esse modo de pensar. A pessoa tem o poder de decidir se os valores, princípios e crenças que ela aprendeu são saudáveis ou perturbadores, e pode mudar as crenças que não fazem bem para ela. Assim, a pessoa vai buscar soluções para se livrar das emoções e pensamentos negativos. Essa busca pelas soluções é uma transformação na vida da pessoa e envolve a análise dos pensamentos irracionais, o abandono desses pensamentos irracionais aprendidos no passado e a substituição desses por novas formas de pensar mais racionais que levem a emoções saudáveis. Essa transformação na pessoa exige disciplina, persistência e paciência, e assim a pessoa vai passar a ter uma forma de pensar mais racional que vai levar a emoções mais saudáveis e a comportamentos e resultados mais positivos na vida da pessoa. Trazendo a terapia do Ellis para o nosso estudo das crenças, nós podemos ver que até ele mesmo cita o termo crenças no seu método terapêutico. Logo, nós nem mesmo precisamos fazer uma analogia, porque está bem explícito na terapia dele. Ou seja, o indivíduo tem o seu modo de pensar, tem um conjunto de pensamentos que são a base da sua personalidade. Essa base é o seu sistema de crenças. Parte desses pensamentos são racionais e levam a emoções saudáveis, mas outra parte dos pensamentos pode ser irracional e levar a emoções perturbadoras. Esses pensamentos irracionais, eles podem ser comparados às crenças limitantes. Vamos ver alguns exemplos de emoções funcionais e disfuncionais. Eu acho esse quadro muito interessante porque ele mostra que os sentimentos e as emoções são meramente estados do espírito que nós podemos ajustar como se fosse a afinação de um instrumento. Por exemplo, num extremo,
a displicência pode se tornar preocupação. No outro extremo, se tornar ansiedade. A tristeza, no extremo, ela pode se tornar a repressão dos sentimentos. E, no outro extremo, pode se tornar a depressão. A irritação, no extremo, pode se tornar a contenção. Você se contém daquela irritação. No outro extremo, ela pode se tornar explosão, ou raiva, ira. O arrependimento, no extremo, ele pode se tornar negligência e você não se importar simplesmente com a coisa. E no outro extremo, ele pode se tornar a culpa e você não conseguir viver por causa daquela culpa. O desconforto, ele pode se tornar inadequação. Você se sentir mal naquele ambiente, se sentir inadequado diante de certas situações, diante de certas pessoas. E no outro extremo pode se tornar vergonha e você não conseguir nem aparecer. A compaixão, ela pode se tornar num extremo a crueldade e no outro extremo ela pode se tornar mágoa. Então, os sentimentos, eles têm esses calibres, essa sintonia fina em que você vai para um extremo ou vai para outro extremo e os dois extremos são ruins. Mas se você permanecer no meio, ele se torna um bom sentimento, uma boa emoção, uma emoção funcional. As emoções e os pensamentos, elas têm vibrações e tudo o que precisamos aprender é essa afinação para vivermos em equilíbrio. Por exemplo, se você não se preocupa com nada, você pode ser considerado um displicente ou desleixado. Se você é preocupado demais, então você é ansioso. Mas ali no meio tem um ajuste fino, que é ser uma pessoa planejada, preocupada de um modo saudável. Você também pode ser uma pessoa que reprime a sua tristeza. E isso vai se refletir em você de outras formas, porque tem que ter uma escapatória para o sentimento. Ou você pode se entregar à tristeza e aquilo se tornar uma depressão, você se tornar uma pessoa depressiva. Mas você também pode aprender a não ir para os extremos e a aceitar a tristeza sem reprimir nem se tornar depressivo. Aí é que está a sintonia fina que te torna uma pessoa equilibrada. Enfim, na terapia de Ellis, o indivíduo vai precisar identificar as suas emoções e os seus pensamentos para então analisar, abandonar e substituir por novas formas de pensar, para que ele tenha emoções mais funcionais ou saudáveis. Para isso, ele vai precisar ter disciplina, persistência e paciência, porque não é fácil mudar algo que está dentro de nós, bem lá debaixo do tapete. Se o indivíduo conseguir mudar essas crenças, ele passa a ter uma vida mais saudável e resultados mais positivos. No próximo capítulo do episódio sobre crenças limitantes, nós vamos começar a falar sobre os 3 passos para eliminar as crenças limitantes, de uma forma bem prática e objetiva, sem chorumelas. Depois de todo esse arcabouço de conhecimentos que eu trouxe para você sobre as crenças limitantes, você tem ideia de quais seriam os 3 passos para eliminar elas? Não? Então eu lanço a você um desafio. Que você escreva aí nos comentários, na sua opinião, quais são os 3 passos para eliminar as crenças limitantes. E assista o próximo capítulo para saber. Antes de encerrar, eu quero agradecer a você por ter ficado comigo até o final. E espero que tenha sido útil para você. Aproveito para te lembrar de dar aquele like iluminado, se inscrever no canal e postar os seus comentários. Também agradeço a todos os criadores de conteúdo por disponibilizarem os seus materiais e as plataformas por disponibilizarem seus espaços para que nós possamos divulgar os nossos conteúdos. Desejo a todos os seres uma vida plena, muita luz e que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê! 1, 2, 3, testando. E ele criou a psicologia individual. E ele criou
a psicologia individual, que é uma teoria que e ele criou a teoria e ele criou a psicologia individual, que é uma terapia, ou seja, que nos são propiciadas ao longo da vida. Muitas palavras, meu Deus!